Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para estudo nesta Escola Bíblica Dominical desta semana, lição 7. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Leitura diária, Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, líderes e professores da Escola Bíblica Dominical em geral, como epígrafe nós temos para a reflexão desta manhã: o derramamento do Espírito alcança todas as nações. Vejam isto, uma das coisas mais bonitas desta promessa é que Deus não limita a ação do seu Espírito a uma determinada idade, não, nem posição social ou fase da vida. Joel apresenta um cenário em que filhos e filhas, jovens e idosos, servos e servas são alcançados pelo derramamento do Espírito. O Senhor mostra que sua obra não pertence exclusivamente a uma geração. A promessa aponta para uma ação ampla de Deus. Séculos depois, no dia de Pentecostes, Pedro explicou que aquilo que estava acontecendo estava relacionado com a profecia de Joel, Atos 2, 16 a 18. Isso nos ensina uma verdade preciosa. Deus deseja alcançar cada geração e usar pessoas de cada geração. A homilética destaca que Deus distribui dons e capacita pessoas diferentes para realizar sua obra, e que os dons são concedidos para o serviço. Querido irmão, querida irmã, o Espírito alcança os filhos e as filhas. Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa inclui a próxima geração. A igreja não deve olhar para crianças, adolescentes e jovens apenas como o futuro da igreja. Eles também fazem parte daquilo que Deus está realizando. A responsabilidade dos adultos é ensinar a palavra, discipular e criar espaço para que a nova geração conheça e sirva ao Senhor. Pais, avós e líderes precisam investir espiritualmente na próxima geração. Quem recebe uma geração nas mãos precisa entender que também recebeu uma responsabilidade diante de Deus. O Espírito alcança jovens e idosos. O texto continua: os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Deus não diz que uma geração precisa desaparecer para que outra possa surgir. Não, de maneira alguma. Há espaço para o idoso e para o jovem. O jovem possui força, disposição e novos desafios diante de si. O mais velho possui experiência, conhecimento e uma história de caminhada com Deus. A obra do Espírito não precisa colocar essas gerações em competição. Pelo contrário,
elas podem caminhar juntas. A necessidade de contextualizar a mensagem e conhecer as pessoas que a ouvirão. Isso nos lembra que a igreja precisa comunicar a palavra, alcançando diferentes pessoas e gerações. Meu irmão e minha irmã, se você é jovem, não pense que precisa esperar muitos anos para servir a Deus. Se é mais velho, não pense que sua utilidade terminou. A idade pode mudar o ritmo dos nossos passos, mas não determina o alcance do propósito de Deus. O Espírito alcança pessoas de diferentes condições. Joel acrescenta: e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aqui encontramos algo muito importante. Deus não está olhando para a posição social como os homens olham. O servo e a serva também estão incluídos na promessa. O Espírito Santo não é privilégio de uma elite espiritual. Deus chama, capacita e usa pessoas diferentes para a edificação da sua obra. Isso também aparece no ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Há diversidade de dons, ministérios e operações, mas é o mesmo Deus que opera. Não diga: Deus pode usar aquela pessoa, mas não pode usar a mim. A questão principal não é posição, idade ou reconhecimento. Está disponível para Deus. Compreenda isto. Quando Deus derrama o Espírito, Ele não procura títulos, Ele encontra corações disponíveis. Essa promessa encontra uma expressão muito clara em Atos 2, quando Pedro se levanta e relaciona o acontecimento do Pentecoste com Joel. O Espírito Santo não veio para exaltar o homem, mas para testemunhar de Cristo e capacitar seus servos para a missão. Jesus havia dito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. O derramamento do Espírito nos conduz à missão, testemunhar de Jesus. Observe isto: essa capacitação está relacionada ao testemunho de Cristo e à proclamação do Evangelho. Portanto, não devemos buscar o Espírito simplesmente para experimentar algo extraordinário. Devemos desejar que Deus nos encha e nos capacite para viver, servir e testemunhar de Cristo. Joel 2:28 e 29 nos apresenta uma promessa que atravessa gerações, filhos e filhas, jovens e idosos, servos e servas, todos estão diante da promessa. Talvez você esteja pensando que é jovem demais, talvez pense que já passou da idade, talvez considere que sua posição é pequena demais, mas a mensagem de Joel nos lembra: Deus continua derramando o seu Espírito sobre pessoas. Por isso, meu querido e querida, não despreze sua geração e não despreze a geração seguinte. Pais, ensinem, jovens, sirvam, idosos, continuem testemunhando, líderes, discipulem a igreja, caminhe unida. Oh, aleluia! Guarde no coração: o Espírito Santo não pertence a uma geração. Ele é o Espírito de Deus que alcança e capacita gerações. Vejam isto, querido irmão e irmã. O Senhor deseja alcançar cada geração, levantando pessoas para anunciar sua palavra, viver em santidade e testemunhar aquilo que Ele está fazendo. Uma geração pode preparar o caminho para a próxima, e cada uma tem um papel importante no reino de Deus.
Que o Senhor Deus dos céus abençoe a tua vida, a tua família e todos aqueles que você vai alcançar em seu nome. Oremos. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, alcança nossos filhos, jovens, adultos e idosos, que cada geração conheça a Cristo, ame a tua palavra e esteja disponível para servir. Usa-nos para anunciar o Evangelho e glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.